Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. A relação entre comércio, religião e fiéis. Como compreender essas relações? Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado por você vir aqui falar sobre esse assunto conosco. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Márcio, como foi o processo de etnografia do consumo de bens afro-religiosos? Bom, que é um trabalho que você defendeu recentemente no programa, no mestrado em Ciências Sociais, não é? Da PUC Minas. Isso mesmo. Bom, no meu caso, essa temática, né, do consumo afro-religioso, ou pelo menos do consumo das religiões de matriz afro-brasileiras em Belo Horizonte, porque existe um corte, né, entre uma parte, eu falo na perspectiva desse consumo na Umbanda, mas uma outra parte eu falo um pouco também dessa perspectiva a partir do candomblé. Sim. Necessariamente não entro em outras manifestações de matriz afro-religiosa, como congado ou folia de reis. Na realidade, eu trabalho na perspectiva somente dessas duas religiões. Bom, na verdade, como que surgiu, ou pelo menos como foi o processo de pesquisa, né, a partir de uma abordagem ou a partir de uma perspectiva etnográfica. No ano de 2012, vou botar só um pouquinho aqui para a gente contextualizar melhor. No ano de 2012, eu tinha pouco tempo que eu tinha terminado a minha especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. E aí, como nascido, crescido aqui em Belo Horizonte, né, eu passei a observar um pouco dessa cultura manifestando-se na minha própria cidade. Ou seja, como eu não sou de origem de família de santo, ou seja, eu não estou relacionado diretamente a nenhum terreiro, ou seja, a princípio, eu fiquei um pouco assim meio pensando, imaginando como seria fazer essa pesquisa. E aí a gente fez o projeto e tudo, e aí passei a observar e acompanhar algumas casas inicialmente, algumas casas, lojas. Quando eu uso a expressão casas, lojas, é porque algumas delas aparecem casa de, ou casa do, ou seja, casa do santo tal, casa da Umbanda, casa 7 estrelas, ou seja, que são lojas que a ideia de casa ela está relacionada na própria placa do estabelecimento. Daí esse binarismo entre casa-loja, né, que na verdade a ideia é não criar um novo termo, mas pensar que ao mesmo tempo que é uma casa, né, de venda de artigos, mas também pode ser uma casa no sentido de uma morada, de um lugar religioso, mas também numa perspectiva também de uma loja, onde evidencia o outro lado da perspectiva aí já economicista, ou seja, o comércio. Então, por isso eu utilizei esse binarismo, né, ou seja, essas expressões juntas, né, casa/lojas. E aí, a partir de 2012, percebendo isso e tudo, eu comecei a fazer esse prévio levantamento, né, das lojas, né, já tinha ingressado já no programa de Ciências Sociais, já comecei a discutir com alguns autores, fazer algumas leituras, e aí eu fiz 2 movimentos. O primeiro movimento foi um movimento físico, mas na realidade eu imaginei assim, fisicamente, como visitar todas, como descobrir todas, né? Obviamente que numa pesquisa empírica, a gente tem que ter um planejamento de ação, né, para quando você vai a campo fazer uma pesquisa, né, seja das ciências sociais, seja de qualquer outra área, você tem que ter uma dimensão desse campo empírico, ou seja, uma dimensão de onde você vai rastrear, onde você vai pesquisar. E, inicialmente, eu tive contato com muitos proprietários de loja, né, de artigos, outras pessoas que já eram da minha proximidade, mas isso não foi suficiente. Você se concentrou, por exemplo, em Belo Horizonte, Sim, no Belo centro Horizonte. da cidade? Belo Horizonte é mais no hipercentro, né, e algumas regiões como o norte, certo? Norte e nordeste, algumas lojas que se localizam lá, uma inclusive até pegou fogo um ano depois que eu comecei a pesquisa, então ela acabou saindo, enfim. Bom, então como é que foi esse processo? Na realidade, eu comecei nesse movimento de conversar com pessoas, tentar localizando, mas isso não foi suficiente, ou seja, acabou demonstrando para a minha pesquisa que não daria certo esse tipo de abordagem. Então eu passei para uma abordagem
de uma espécie de pesquisa virtual, ou seja, fui a alguns sites de mapa, ou seja, de Belo Horizonte, né, uso um programa de mapeamento, que é o Google Earth, né, que é um programa, ou seja, que mesmo que as imagens sejam as imagens já de um tempo já passado, você consegue ter uma proximidade de onde você localiza o imóvel, localiza a placa, localiza a loja, e a partir daí você vai ter endereço, vai ter a loja. Foi algo que também me ajudou a construir os mapas, né, os mapas que a gente fez de localização desses estabelecimentos, mas mesmo assim não conseguia atender totalmente a perspectiva que eu estava propondo, que não era estudar todas as lojas, mas eu tinha que ter conhecimento do todo para me começar a trabalhar em duas especificamente, como foi a minha pesquisa. E o que especificamente você buscava? Então, nessas lojas, eu buscava, na realidade, como é a ação ou como é o movimento de consumo, não a partir de uma perspectiva economicista, ou seja, eu não estou ali procurando identificar relações mercadológicas, eu estou procurando ali pesquisar, investigar relações de interação. Então, interação, para ficar assim de uma forma mais, digamos assim, miúdos, é o contato, né? Como as pessoas interagem, como elas se comunicam na hora do consumo, no meu caso, o consumo dentro das religiões afro-religiosas, ou seja, de artigos de candomblé, mas de artigos de umbanda, né? Foi notório para mim, ou seja, eu observei isso, não existe uma demarcação, isso é de umbanda, isso é de candomblé, ou seja, ao mesmo tempo um determinado objeto ou até uma vela, por exemplo, ela pode transitar também nesses dois lugares, né? E essa etnografia, né, como eu chamo, o trânsito dos objetos mais religiosos, né, ou seja, essa etnografia, a partir desse trânsito, é o movimento dos objetos, ao mesmo tempo que existe o movimento das pessoas, seja da distribuidora, onde eu pude visitar, uma especificamente que eu escolhi para investigar, para acompanhar, apesar de ter mapeado outras, e das lojas, onde eu escolhi duas, uma que foi a Casa da Umbanda e a outra 7 Estrelas, que são duas lojas, um porte maior, que é a Casa da Umbanda, onde você chega com a cesta, recolhe os objetos na estante e paga no caixa, até mesmo a outra, que é a Casa 7 Estrelas, que é assim, do porte bem menor, ou seja, uma pessoa, 2 pessoas atendendo. Na Casa da Umbanda chegaram até 12, 13 pessoas atendendo, ou seja, já é uma coisa mais, digamos assim, de maior escala, não no sentido de cultura de massa, mas no sentido de maior escala. Como é que você chegou assim, a estabelecer critérios para essa escolha? Então, na Quais realidade, foram esses critérios? Né? Claro, a escolha por enfatizar ou recortar esse universo empírico, ou seja, o campo da pesquisa, onde eu fui a pesquisa, inicialmente, só falar da dimensão, inicialmente nessa pesquisa virtual, ou seja, virtual, que eu mapeei tudo, foram 32 estabelecimentos. No final, quando eu fui fazer a parte física, ou seja, fui visitar, muitos já não existiam, e aí o debate que eu faço não é nem porque eles deixaram de existir, porque fecharam, na verdade não é isso. O que me importava é ter a noção desse todo. Então, eu cheguei ao final de reconhecimento funcionando 21 lojas. Então, logo isso, eu pensei, né, a partir do que estava vivenciando na pesquisa, que seria impossível, até mesmo porque o período do mestrado são um período de 2 anos, Sim. né? Investigar todas, acompanhar todas, Sim. enfim, seria uma coisa assim, até surreal do ponto de vista de uma pesquisa. Mas, na realidade, o que eu fiz? Eu optei por um enfoque numa que, a partir da pesquisa, do acompanhamento das lojas que estavam em evidência, eu sempre falava, olha, se não tiver aqui, vai na Casa da Umbanda. Que é a loja maior. Isso, que é a loja maior. E, de certa forma, eu comecei a perceber que ela tinha uma certa credibilidade, uma certa confiabilidade das pessoas. Os próprios donos mesmo de algumas lojas, olha, vai lá na loja, na Casa da Umbanda, que se não tiver aqui lá, se eles tiverem também, eles conseguem, ou seja, porque é uma loja que tem de tudo, né, relacionado às religiões de matriz afro, seja Umbanda, Candomblé, mas também tem alguns materiais que são diretamente empregados no catolicismo, né, como vela, imagens, terços, orações. Ela atende também a públicos de outras tradições religiosas. Isso, na realidade é porque por essa proximidade no ponto de vista da organização, até mesmo do congregar elementos católicos, né, a Umbanda, ela tem, né, como a gente fala, até a literatura fala sobre essa questão do sincretismo, né, na realidade eu percebi que algumas pessoas que eram, né, católicos também estavam ali comprando também
mas o meu corte não foi para essas pessoas. Sim. O corte da pesquisa Você foi para... percebeu que havia isso, mas não Justamente. não se ateve a isso. Eu optei por lançar o meu olhar para dois tipos de clientes ou dois tipos de consumidores. Prefiro usar como consumidores, né? Porque como a gente está falando de consumo, né? É alguém que consome algo, né? E na realidade eu fiz esse recorte para aquele que é o chamado consumidor adepto. Sim. E o consumidor que é aquele, né, que de uma forma ou de outra ele não tem essa conhecimento de ritualização do objeto, ou seja, o manuseio ou a utilização religiosa. Então eu passei a observar esses dois tipos, né, de consumidores e, aliás, vou voltar nisso aqui, mas voltando àquela questão de o porquê escolher, né, ou seja, só 2 lojas, primeiramente por causa da dimensão da pesquisa e segundo por um critério primeiro, de credibilidade, de influência das pessoas. Olha, a loja tal era recorrente. Sim, na minha pesquisa, o comentário a partir de aí, eu passei a tomar mais, como é que eu vou dizer, a direcionar mais o meu tempo na pesquisa, acompanhando, né, como fiquei um tempo nessa loja, depois passei a ficar um pouco na Casa 7 Estrelas. Sim, a gente pode voltar a explicar melhor sobre esse tema. Nós estamos conversando sobre o comércio de bens religiosos da tradição afro-brasileira. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.